Olá, sintam-se bem-vindos e bem-vindas a esse webinar informativo. Sou Renato, consultor de diretoria e negócios da Guia Serviços de Gestão, conhecida como GSG Saúde Ocupacional. Estamos nesse encontro virtual para esclarecer alguns tópicos relacionados à Lei 14.831, também conhecida como a nova Lei da Saúde Mental. Vamos falar da Portaria 1419, que trouxe mudanças substanciais à NR1, destacando a necessidade de considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, que trata sobre ergonomia, incluindo avaliar e gerenciar os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, e assim exigindo uma abordagem mais holística por parte das empresas. Além da questão legal, estaremos comentando sobre a cultura organizacional, que é um conjunto de valores e práticas. Ela é o alicerce que molda as relações, a produtividade e o clima dentro das empresas. Para os profissionais de recursos humanos que nos assistem, esse tema está intimamente ligado ao desenvolvimento humano organizacional, conhecido como DHO, destacando-se como uma área estratégica de transformação. A reflexão sobre a cultura organizacional não é apenas necessária, mas urgente, pois, aliada à NR1, impulsiona uma verdadeira revolução no mundo do trabalho, reconfigurando padrões e abrindo caminhos para um futuro mais humano e colaborativo. Como reflexão inicial, proponho: as empresas podem ser vistas de diferentes perspectivas. Algumas pessoas enxergarão apenas o aspecto técnico ou legal que estaremos apresentando no transcorrer desse webinar, enquanto outras perceberão a essência real que move uma organização: as pessoas. Elas são o verdadeiro motor que transforma ideias em resultados e que impulsiona as empresas rumo ao sucesso. Por isso, é essencial escolher conscientemente o ângulo pelo qual queremos observar e compreender a dinâmica de cada ambiente de trabalho. Afinal, a forma como enxergamos pode determinar a profundidade da nossa conexão e o impacto das nossas ações em relação às obrigações legais da NR1. Para compreender o contexto, dividimos esse conteúdo em temas que irão trazer uma lógica segmentada para construir a compreensão gradativa do contexto. Nos últimos anos, a saúde mental tem ganhado cada vez mais destaque no ambiente de trabalho. Não é segredo que a saúde mental dos colaboradores é um fator crucial para o sucesso e a sustentabilidade das empresas. A nova legislação, através da Lei 14.831 e da atualização da NR1, reforça a importância de se identificar e gerenciar os riscos psicossociais no local de trabalho. Esse movimento visa não apenas o cumprimento das obrigações legais, mas também a promoção de um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. Nesta apresentação, exploraremos a importância da saúde mental no trabalho e as novas exigências legais, e como as empresas podem
se preparar e se beneficiar com a implementação de programas de saúde mental eficazes. Neste episódio, abordaremos desde os pilares da adequação à NR1, passando por estratégias de ação, até as melhores práticas e benefícios para as organizações e seus colaboradores. Vamos embarcar nessa jornada de transformação e entender como cuidar da saúde mental dos nossos colaboradores pode se tornar um diferencial competitivo e um fator de sucesso para a sua empresa. Sugiro papel e caneta para anotarem suas dúvidas. Ao final, vamos disponibilizar nossos canais de contato para agendar a sessão de esclarecimentos e possíveis soluções. Quanto à preocupação com a saúde mental, já há algumas décadas, os problemas relacionados à psicologia e à psicodinâmica do trabalho vêm sendo registrados. A literatura aborda como as exigências de alta e baixa complexidade do trabalho podem interferir na saúde mental dos colaboradores. Além disso, a Organização Internacional do Trabalho, ou a OIT, monitora indicadores que mostram como a saúde mental influencia o absenteísmo e a baixa produtividade, que está diretamente ligada ao presenteísmo das empresas. O presenteísmo é um padrão de comportamento apresentado por colaboradores que não conseguem desempenhar suas atividades de forma satisfatória. Mesmo estando fisicamente no local de trabalho, eles não se conectam com os objetivos da empresa. Por isso, não entregam os resultados esperados. O presenteísmo é uma das principais ameaças para as empresas que buscam melhores rendimentos. As questões emocionais estão frequentemente identificadas como causa raiz desses problemas. Tivemos um sinal vermelho junto à Previdência Social. Entre os anos de 2022 e 2023, o INS registrou um aumento de 38% nos benefícios concedidos por motivos relacionados a transtornos emocionais. Esses números têm um impacto significativo nas finanças da União, especialmente nas contas da Previdência Social, que precisou arcar com o auxílio-doença. Isso ocorre porque esses afastamentos por transtornos mentais geralmente duram mais de 15 dias. E esses fatos que eu acabei de relatar levaram ao entendimento de que o empregador deve identificar se há problemas relacionados à sua responsabilidade durante a jornada de trabalho, entendendo-se que a jornada de trabalho ocupa 1/3 do nosso dia. Cada segmento produtivo tem as suas peculiaridades, e os fatores de riscos à saúde podem estar presentes nas empresas. Portanto, o governo, através da NR1, espera que as empresas passem a dar atenção às questões relacionadas à saúde mental de seus empregados. E foi nesse contexto que surgiu a Lei 14.831, estabelecendo diretrizes para a criação de programas voltados ao cuidado com a saúde mental dos trabalhadores. Um dos quesitos da NR1
é a capacitação, permitindo que as lideranças identifiquem e compreendam os fatores de riscos psicossociais. Em empresas menores, muitas vezes o papel do proprietário é crucial nesse cenário, pois é ele que está por perto. O principal indicador de performance dentro das empresas tem sido o presenteísmo, que é quando o trabalhador está fisicamente presente, mas é incapaz de se dedicar completamente às suas tarefas, devido a uma desconexão emocional com o seu trabalho. Outro problema dentro das empresas tem sido o absenteísmo, que são as faltas injustificadas. É aquela pessoa com a qual você, empresa, não pode contar. Quando você precisar dela, não sabe se ela vai corresponder. E os transtornos relacionados à saúde mental, independente de sua origem ser profissional ou ser pessoal, acabam por afetar diretamente a produtividade das empresas. Afinal, uma empresa precisa gerar resultados positivos. Por outro lado, o governo acenou com a lei promovendo as empresas que, através das diretrizes da NR1, sejam vistas como empresas promotoras da saúde mental. A mesma lei tem como objetivo auditar as empresas para verificar se estão atendendo às diretrizes estabelecidas. Empresas reconhecidas como promotoras da saúde mental e do bem-estar dos seus colaboradores podem agora receber um certificado especial concedido pelo governo federal. Esse novo selo poderá ser utilizado pelas empresas em seus relatórios de sustentabilidade, alinhando-se com o movimento ESG, que em português significa ambiental, social e governança. Pelas suas iniciais, especialmente os aspectos social, que tem a ver com pessoas, e governança, que tem a ver com compliance ou com ajustar-se à legislação, estão intimamente ligados com as atuais alterações e atualizações da legislação brasileira. Quando falamos em sustentabilidade, o mercado já está exigindo esse conceito ESG, que está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Aliás, a GSG Saúde Ocupacional, através de seu braço Guia GEP, está pronta para orientar as empresas interessadas em adotar práticas de ESG que possam gerar sustentabilidade e impactos ou resultados positivos, o que, na minha leitura, é sobre o que estamos conversando. Ao final desse conteúdo, para quem possa se interessar, vamos fazer a apresentação do leque de soluções da Guia GEP. A Lei da Saúde Mental estabelece a necessidade de campanhas de prevenção e promoção da saúde nas empresas, visando identificar potenciais agentes de risco psicossocial relacionados ao trabalho, como o ritmo de trabalho,
a autonomia, a pressão por tempo e por metas muito elevadas, entre outras. O que o governo entende que seja responsabilidade das empresas, pois está relacionado com a vida do empregado enquanto na sua jornada de trabalho. Além disso, a lei destaca a importância de as empresas assistirem os trabalhadores em casos de estresse psicológico, prevenindo problemas relacionados à saúde mental. O diagnóstico inicial deve ser realizado por meio de uma metodologia validada. E assim, na psicologia e na psiquiatria, nós temos o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, conhecido como DSM, que define os critérios e os tipos de prejuízos que determinado estado mental pode trazer para a vida do indivíduo. E, como estamos falando em prejuízos, ao analisarmos a questão pela perspectiva da justiça trabalhista, a legislação exige um ato pericial ou um nexo causal, uma concausa, ou seja, deve existir um elo entre a doença apresentada pelo empregado, através do CID, Código Internacional de Doenças, e o trabalho realizado por ele. Se nessa análise o juiz constatar que o CID está relacionado ao trabalho, isso influenciará na sua decisão e na indenização. Aliás, se o CID estiver correlacionado ao CNAE da empresa, o processo terá poucas chances de ser favorável ao empregador. Se for comprovado que a empresa é culpada por perturbar a integridade do reclamante, incluindo a sua saúde física e mental, será confirmado o ato ilícito, que deverá ser reparado por meio de indenização monetária. Nos casos de transtornos mentais, esse processo pode se estender até a convalescença, ou seja, até a recuperação total do empregado. E para atender a NR1, é necessário identificar e monitorar os fatores relativos ao indivíduo, à organização, ao trabalho e às interações sociais em diversas dimensões. Para isso, é preciso um bom inventário psicossocial, seguido de um plano de ação, baseado nos resultados obtidos. Dessa forma, a empresa pode se preparar para defender-se em eventuais reclamações trabalhistas ou até mesmo em afastamentos previdenciários pelo B91, que acabam configurando o auxílio acidente ou auxílio doença, e assim aumentam o fator acidentário previdenciário das empresas. E isso tudo acaba impactando a tributação da folha de pagamento e, por sua vez, aumenta as despesas fixas da empresa. Pois bem, é através do inventário psicossocial que começa o processo. Então, eu peço a atenção de quem está nos assistindo para as questões relacionadas a um bom inventário psicossocial. É nele
que estarão relatadas todas as áreas analisadas, assunto do nosso próximo webinar. Em agosto de 24, a NR1 foi alterada, trazendo as atualizações para o PGR e para o gerenciamento de riscos ocupacionais das empresas. E a partir de 26 de maio deste ano, de 2025, as empresas terão que incluir a avaliação desses riscos psicossociais no processo de gestão de segurança e saúde do trabalho, e também enviar e comprovar essas informações via e-social. Portanto, está aí a importância de um bom inventário psicossocial. Só a título de informação, o e-social é um portal digital de fiscalização previdenciária, trabalhista e da Receita Federal, que opera praticamente em tempo real. Portanto, a falta de informação ou o cruzamento de dados desfavoráveis junto ao e-social podem acabar resultando em multas para as empresas. Sendo assim, as empresas precisam entender que elas devem comprovar as informações via e-social. A mudança destaca que os riscos psicossociais, como o estresse, o assédio, a carga mental excessiva, devem ser identificados e gerenciados pelos empregadores como parte das medidas de proteção à saúde de seus trabalhadores. Nós, da GSG, estamos acompanhando e estudando o contexto que envolve os riscos psicossociais desde agosto do ano passado. Certifique-se de que a empresa que você, empregador, escolheu para cuidar da segurança e saúde do trabalho em seu nome, esteja preparada para tratar dos riscos psicossociais, de todas as mudanças e consequências relacionadas à nova NR1. Quanto aos planos de ação, depois do inventário, ou seja, depois de detectados a presença de possíveis riscos psicossociais na empresa, entre o quadro de empregados, os empregadores devem detectar e avaliar esses riscos psicossociais em seus ambientes de trabalho. E caso esses riscos sejam identificados, será necessário elaborar e implementar planos de ação, incluindo medidas preventivas e corretivas, como, por exemplo, a reorganização do trabalho ou melhorias nos relacionamentos interpessoais. Isso tem, de novo, a ver com as lideranças dentro das empresas. Além disso, as ações adotadas deverão ser monitoradas continuamente para avaliar a sua eficácia e revisadas sempre que necessário. Quanto à fiscalização, durante as inspeções, os auditores fiscais verificarão os aspectos relacionados à organização do trabalho, buscarão dados de afastamentos por doenças, como ansiedade e depressão, entrevistando trabalhadores e analisando documentos para identificar possíveis situações de risco psicossocial. Por outro lado, a norma não obriga a contratação de psicólogos ou outros profissionais especializados. No entanto, as empresas podem e devem contratar especialistas
como consultores para auxiliá-las na identificação e na avaliação de riscos psicossociais, bem como para a elaboração de planos de ação que possam mitigar a presença das questões relacionadas à saúde mental. Pois bem, por onde começar? Através da educação. Entende-se que o primeiro passo seja capacitar líderes e o quadro de funcionários, o quadro de colaboradores, sobre a importância da NR1 e a gestão dos riscos ocupacionais e psicossociais. O primeiro passo, portanto, é informação, a conscientização para um ambiente de trabalho mais seguro. Depois disso, parte-se para o diagnóstico. Então, realize uma coleta de dados precisa sobre a saúde mental, emocional e física da equipe, identificando de forma estruturada os riscos. É aí que entra o inventário psicossocial. Uma vez ele bem feito, ele é essencial para a tomada de decisões eficazes. Depois partimos para ações estratégicas, ou seja, desenvolva um plano de ação e implemente medidas preventivas e corretivas, além de políticas organizacionais que promovam um ambiente de trabalho saudável e seguro. Sem dúvida, a estratégia é a chave para a prevenção. Por fim, siga monitorando. Acompanhe os indicadores, revise processos periodicamente e ajuste estratégias com base em dados atualizados. O monitoramento contínuo garante que as ações implementadas sejam eficazes e sustentáveis a longo prazo. Sabemos que se encontram fatores pré-existentes e também extralaborais que impactam na saúde mental das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, podem existir questões no ambiente de trabalho que irão interferir na saúde mental do quadro de colaboradores. Portanto, as questões relacionadas ao ambiente de trabalho são entendidas como responsabilidade da empresa, o que significa, de novo, que um bom inventário psicossocial ele pode trazer à tona possíveis problemas existentes e ou comprovar a inexistência destes. Portanto, a importância da elaboração do inventário psicossocial para que a empresa possa se resguardar e ou tomar as decisões necessárias para ajustar possíveis problemas existentes. Como boas práticas, cada empresa tem as suas peculiaridades. Cada empresa é única. Mas o ponto de partida é a prevenção e a promoção da saúde. Portanto, é essencial que a empresa se autoavalie e identifique as áreas de melhoria. Essa autoavaliação e a identificação das melhorias são possíveis de conseguir através do inventário psicossocial. Em vez de enxergar toda essa questão como mais um compromisso, veja como uma oportunidade para resolver ou mitigar outros problemas já existentes, como o turnover,
a falta de mão de obra, a falta de engajamento, a retenção, o fortalecimento da imagem da marca, da empresa e tantas outras questões relacionadas ao dia a dia que dificultam para que o seu operacional possa fluir de forma saudável, tranquila e produtiva. Como benefícios, temos registros de que empresas que já implantaram as práticas de cuidado com a saúde dos empregados demonstram um aumento na produtividade e no comprometimento dos seus empregados, além de uma diminuição nas ausências, no absenteísmo. Percebe-se também a satisfação dos empregados, pois conseguem equilibrar a sua saúde e, assim, sentem-se mais felizes. Como benefícios indiretos, o bem-estar das pessoas reflete no dia a dia da empresa. Surge o entendimento de que pessoas saudáveis constroem empresas saudáveis. A transformação, por sua vez, não é imediata, pois ela faz parte de um processo de melhoria contínua. Porém, se dermos uma pausa para cuidar das pessoas, os resultados poderão vir de forma mais fácil. E isso é sabedoria. Portanto, implementar um programa de saúde mental é um esforço para evitar prejuízos maiores no futuro. E eu diria que, em alguns casos, esses prejuízos ou esse custo, ele já existe nas empresas. Com a diferença de que elas, as empresas, ainda não detectaram ou não entenderam a sua origem, que está intimamente relacionada com o bem-estar do seu quadro funcional. Percebemos que as pessoas já entenderam isso e elas estão procurando empresas que ofereçam mais. É fundamental entender que o jogo mudou. Hoje, as empresas precisam se apresentar de forma atraente para captar pessoas que queiram trabalhar com elas e por elas. E aí seguem algumas dicas essenciais. As empresas precisam se esforçar para montar um time coeso e mantê-lo engajado. As empresas devem valorizar o seu principal ativo, as pessoas. Bons profissionais são um recurso cada vez mais disputado no mercado. É importante que a empresa passe a posicionar-se para ser percebida com diferenciais positivos. A saúde dos colaboradores deve ser visto como algo inegociável e como um valor atrativo. Conforme discutimos, a saúde mental no ambiente de trabalho é um tema crucial e atual. A implementação de programas de saúde mental não é apenas uma exigência legal, mas uma oportunidade para promover um ambiente de trabalho mais saudável, produtivo e sustentável. Ao investir na saúde mental dos seus colaboradores, as empresas não apenas cumprem com a legislação, mas também demonstram um compromisso
com o bem-estar de suas equipes, fortalecendo a confiança e o engajamento dos colaboradores. Empresas que promovem a saúde mental são vistas como líderes em seu segmento, atraindo e retendo os melhores talentos e contribuindo para um mercado de trabalho mais equilibrado. Nós, da GSG, estamos à disposição para apoiar a sua empresa nesse processo de transformação, fornecendo soluções e orientações práticas para a implementação de um programa de saúde mental eficaz. Juntos, podemos construir um ambiente de trabalho onde todos se sintam valorizados, saudáveis e motivados a contribuir com o seu melhor. Vamos trabalhar juntos para fazer da saúde mental uma prioridade em sua empresa e colher os frutos de um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. Bom, agora é o momento de apresentar o nosso software, o SOC, pois é através dele que disponibilizamos uma boa parcela das soluções relacionadas à segurança e saúde do trabalho, e essas soluções, através desse software, são encaminhadas ao e-social. Para que vocês tenham uma ideia da dimensão do nosso parceiro, ele hoje está presente em 27 estados da federação. Através dele são emitidos 95 mil atestados de saúde ocupacional por dia. Ele contempla 170 mil usuários ativos. Nele são gerenciadas 1 milhão de empresas. E nele estão 17 milhões de vidas ativas, dentre as quais as dos clientes da GSG, que são gerenciadas dentro dele. E é por meio desse software que, além das demais questões relacionadas à legislação de segurança e saúde do trabalho, contemplando aí o que nós falamos sobre NR1, PGR, gerenciamento de riscos ocupacionais e riscos psicossociais, que nós conduzimos e gerenciamos esses dados para transmiti-los ao governo, em nome de nossos clientes. Sintam-se tranquilos e seguros em relação à forma como esses dados são gerenciados pela GSG. E como um complemento das questões relacionadas à segurança e saúde do trabalho, vamos apresentar o nosso ecossistema. A GSG tem um braço chamado GuiaGEP, através do qual ela tem um conjunto de soluções integradas. Dentre elas, representamos a Solids, que é uma plataforma completa de DP e RH para uma gestão fantástica de pessoas. Somos partners da GPOnet para oferecer aos nossos clientes uma plataforma de fácil operação e, apesar disso,
muito completa e íntegra para adequar a sua empresa à Lei Geral de Proteção de Dados, que também é um cuidado que você deve ter com o seu quadro de funcionários. Já mencionado sobre ESG, estamos preparados para auxiliar as empresas em relação a esse tripé ambiental, social e de governança, para organizar as empresas a terem resultados e impactos positivos e, assim, tornarem-se sustentáveis no mundo cada vez mais competitivo e exigente. Já no segmento de SST, que é administrado pela GSG, conseguimos obter o selo de qualidade da SOC em decorrência da exatidão dos dados informados ao e-social, do baixíssimo índice de informações equivocadas a serem ajustadas. E também conseguimos o selo verde ao nos tornarmos uma empresa de segurança e saúde do trabalho totalmente digitalizada. Nós praticamente abolimos o uso de papel dentro da empresa, contribuindo, assim, com o meio ambiente e dando ênfase à sustentabilidade, que também está alinhada e atrelada ao ESG. Na carona desse movimento estão vocês, todos os nossos clientes, que indiretamente estão, através da GSG e da metodologia por ela utilizada, cumprindo com toda a parte legal e, ao mesmo tempo, também contribuindo com o meio ambiente através da emissão de dados digitalizados para o e-social. E, por fim, e não menos importante, a GSG está preparada para auxiliar as empresas do setor coureiro e afins no que tange ao segmento de segurança e saúde do trabalho, a adequar-se à LWG, que é um selo de qualidade para esse segmento. Ok, uma vez apresentado o nosso ecossistema, que traz em si um conjunto de soluções que podem caminhar ao lado das exigências da NR1, complementando os cuidados com o vosso trabalhador. Da nossa parte, eu agradeço pelo seu interesse nesse assunto, pela sua atenção a ele, e no nosso próximo episódio nós estaremos trazendo novos esclarecimentos para facilitar a sua compreensão
sobre esse tema saúde mental, que não é simples, eu sei, mas para o qual nós estamos organizados a ajudá-lo a sanar e superar as dificuldades do percurso. Aqui seguem os nossos contatos para que você possa encaminhar as dúvidas que surgiram no decorrer do nosso informativo e possa também nos procurar caso alguma de nossas soluções possa se encaixar na sua empresa. Da nossa parte, muito obrigado. Até o próximo.